galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, mais um dia de muita confusão em torno do tema tarifas, Trump, Lula, Bolsonaro, Eduardo, bate-cabeça na direita, enfim. Muita coisa pra gente comentar. Fizeram algumas notas aí que tentam trazer alguns bastidores de como foram as movimentações. Apareceu aí o flautista de Genebra, apareceu o The New York Times também falando algumas coisas. Tiveram algumas análises que saíram na imprensa, que eu acho que são bem relevantes, pra gente ver o que a gente tava comentando ontem, né? Uma certa falta de unidade na hora de se movimentar. Também aconteceu ontem novas tarifas em relação a outros países, que eu acho que colocam assim de forma bem clara a má vontade do Lula de resolver o problema. E quando você vê principalmente a postura de outras pessoas, outros grupos. Também tivemos algumas movimentações no âmbito judicial, né? Do Estado Democrático de Direito. Não sei nem se vai dar pra gente comentar hoje, porque tem muita coisa em relação a isso. Enfim, né? Vamos começar. Não vou nem perder muito tempo na introdução, porque eu não quero que o vídeo tenha 1h20 igual ontem. Então vejam só. Ontem de manhã ainda, 9h38, o Samuel Pancha postava. Isso aqui, uns minutos antes, tinha se tornado público. O Trump anunciou tarifas de 30% para o México e União Europeia. México, presidente de esquerda, né? União Europeia tá mais à esquerda hoje em dia também, né? Mas beleza. O que eles fizeram? Agiram igual o Lula? Bateram no peito? Eu sou miserável, não vou sentar para negociar, eu faço, eu aconteço. Toda aquela gritaria? O presidente da União Europeia se pronuncia após taxação de 30% e disse que irá negociar. Não teve piada, não teve gritaria, não teve imitações do Trump, não teve colocar a culpa em alguém. Será assim com o México, Canadá, etc. Esta é a diferença de países civilizados e o circo que temos aqui. Comunicado. Perfil oficial do governo mexicano. Trump enfiou tarifa de 30% no México hoje de manhã. Como o país respondeu? Comunicando, já está em negociações com os Estados Unidos. Diálogo. Diferente do Brasil, onde colocaram um bando de acéfalo esticando a corda com Trump. No fim, tomaremos mais taxa e outras sanções. Você vê a diferença? Governo de esquerda. Mas como é que o Lula age? O Lula não quer resolver nada. E a imprensa, eu acho aí que deixa claro que também não quer resolver. Ninguém quer resolver nada. Ninguém quer resolver nada. As pessoas só querem tirar dividendos políticos desta situação. Enfim. A turma do The New York Times trouxe aí algumas informações sobre o que estaria por trás da decisão Trump de taxar o Brasil. E eu acho que meio que vai na linha até do que o Paulo Figueiredo tinha comentado em live. Trouxe até 2 comentários de pessoas das redes sociais que, confirmando isso, né? Que Paulo Figueiredo tinha falado algo mais ou menos na linha. A matéria ali, né? Já trouxe ela traduzida. Por trás da decisão de Trump de taxar o Brasil para salvar Bolsonaro. Os brasileiros de direita queriam sanções contra o juiz que processava o presidente. Trump optou por algo muito maior, tarifas. Aí você vai dar uma olhada e fala o seguinte: Eduardo Bolsonaro disse que estava pressionando altos funcionários da Casa Branca para impor sanções ao juiz brasileiro. Então, na quarta-feira, o senhor Trump optou por algo muito mais prejudicial. Uma tarifa de 50% sobre todas as importações brasileiras a partir de 1º de agosto, em retaliação ao que ele chamou de caça às bruxas contra Jair Bolsonaro. A mudança de impor sanções a um único juiz para ameaçar uma nação inteira de 200 milhões de habitantes com tarifas severas foi uma decisão apenas do Sr. Trump, de acordo com 2 pessoas familiarizadas com a reunião, na qual o presidente discutiu sua decisão e falaram sobre a condição de anonimato para discutir uma conversa privada. O Vinícius, ele compartilhou o Samuel Pancha falando: isso procede, Paulo e Eduardo? E aí, mais de uma pessoa respondeu o Vinícius, você vê ali o Jeffter. Na primeira live do Paulo Figueiredo, ele disse que as tarifas não estavam na discussão, mas que Trump entendeu que o ministro só fez o que fez porque não teve oposição das instituições e empresariado, e por isso todos deveriam pagar pela omissão. E a Janaína também vem na mesma linha dizendo: o próprio Figueiredo falou na live que nem eles esperavam isso. Provável que esteja certo. Mas, segundo Lula, a culpa não é dele, a culpa não é da censura, a culpa, assim, você pega a carta. O que é que está escrito lá na carta? Censura, né? Eleições livres,
perseguição, caça às bruxas. Mas não. Não. O culpado de tudo mesmo aí são as vítimas. Quem também trouxe bastidores agora, o vídeo de hoje vai ser atrasado, com certeza, porque eu já comecei a gravar atrasado. YouTube vem demorando mais para processar os vídeos do que o normal. Já tem mais de um mês, basicamente. Eu tava para terminar, eu me deparei com o flautista de Genebra, que está em Nova York, colhendo informações com certeza com seus amigos democratas. Lá viu o Jamil Chad. Ideologia Big Techs, China. Os bastidores da investida dos Estados Unidos ao Brasil. Uma matéria longuíssima que tem, assim, um histórico de diversas coisas. Eu não trouxe toda a parte da matéria, porque ele não vai falar só das movimentações das últimas semanas. Ele vai tratar de coisas desde antes de Trump ser eleito até os dias atuais. Mas eu peguei várias partes da matéria, inclusive coisas de antes do Trump ser eleito. Ele sai trazendo aí informações. Então, quanto elas são 100% verídicas ou não, não sei, mas creio que deve ter algum fundo de verdade, porque tem algumas coisas que fazem sentido. Eu sei que lá veio o Jamil falando o seguinte: semanas antes da eleição presidencial nos Estados Unidos, em novembro de 2024, o Itamaraty decidiu mandar uma comitiva para a capital americana, Washington. O objetivo era entrar em contato com republicanos e democratas para tentar entender as prioridades políticas de cada grupo e, assim, levantar as ameaças e oportunidades para o Brasil. Até parece, né? Levantar as ameaças do Biden, o chefe do Lula, que atuou pro Lula salvar a democracia em 22. É uma piada. A equipe voltou com a conclusão. Se chegasse ao poder, a ala que apoiava Trump no Partido Republicano faria uma forte pressão contra governos progressistas na América Latina, colocaria os interesses das Big Techs como prioridade e não toleraria a influência estratégica da China na região. Tá, e o Biden? E a Kamala Harris? Só falou do Trump, né? Foi lá pra ver oportunidades e ameaças dos dois lados, tá? E o outro lado? Foi pra nada. Foi lá só pra realmente colher informações do Partido Republicano. Lula, o vassalo do Biden, já sabia que ia continuar tudo maravilhoso como estava. Os recados estavam dados. Um documento foi produzido e enviado ao chanceler Mauro Vieira, no que seria um alerta preciso do que aconteceria nos meses seguintes. Nesta semana, a decisão de Trump de aplicar justamente ao Brasil as taxas mais elevadas desta fase do seu tarifaço deixou claro para o governo Lula e o mundo que a Casa Branca está instrumentalizando o comércio internacional para fins geopolíticos e ideológicos. Porém, a despeito dos sinais premonitórios detectados pela comitiva no ano passado, o anúncio da medida foi a culminação de meses de negociações, pressões, manipulações, desencontros e suspeitas. Nos últimos dias, o UOL conversou com diplomatas brasileiros. Não, o UOL não conversa com ninguém, o UOL não existe, o UOL é um CNPJ. Quem conversou foi o Jamil Chad. O Jamil Chad conversou com diplomatas, o Jamil Chad falou com negociadores, o Jamil Chad falou com membros da equipe envolvida na negociação com os Estados Unidos. Partido Democrata, a turma dos Soros, estão lá para abrir as portas. O Jamil Chad está sempre contra o Brasil. E o Jamil também ouviu assessores e diplomatas do governo Trump para contar a história de como estourou a pior crise em décadas entre os dois países mais populosos do Ocidente. Alertas iniciais. Trump não esperou nem ser eleito para declarar quais seriam as suas estratégias para lidar com os países emergentes em geral, e o Brasil. Em 16 de outubro de 2024, ainda candidato, alertou que imporia uma tarifa de 100% a qualquer país do BRICS que optasse por usar menos o dólar em suas transações comerciais. A história lá da desdolarização. Já eleito em 30 de novembro, Trump ampliaria a pressão, insistindo que não permitiria que o BRICS caminhasse na direção da desdolarização sem ser punido. Manter a primazia do dólar no cenário internacional sempre foi uma questão de poder para os Estados Unidos, não de comércio, a fim de tentar barrar o aumento da influência global da China, que fala e age mais e mais para diminuir a preponderância da moeda americana, defender sua divisa, virou prioridade da política externa da Casa Branca. Quando Trump foi declarado vencedor na eleição, a dúvida que persistia entre Washington e Brasília era se haveria uma ligação telefônica entre Trump e Lula. Aí o Jamil trouxe informação curiosa. E você, mais uma vez, vê toda a má vontade e o desinteresse do governo federal. De fato, Léo,
Lula tinha feito declarações simpáticas a Kamala Harris, mas a esperança era que o pragmatismo prevalecesse. Beleza. De fato, houve uma tentativa de telefone entre Lula e Trump, só que a data oferecida pelos americanos coincidia com a cúpula do G20, realizada entre 18 e 19 de novembro no Rio. Lula optou por dar preferência aos chefes de Estado que estavam no país. Então tá aí, Lula rejeitou, estava na mesa, não quis. Ainda em dezembro, a embaixadora do Brasil em Washington, Maria Luísa Viotti, trocou algumas palavras com o Conselho de Segurança Nacional de Trump, Mike Waltz, apontando o interesse do Itamaraty de abrir canais de diálogo. O chanceler, Mauro Vieira, chegou a enviar uma carta ao Marco Rubio. O gesto foi ignorado. O cara ofereceu a ligação, não quis falar, também não quero mais ser teu amigo, não. Assim que assumiu o poder em 20 de janeiro, Trump sinalizou que o Brasil não seria tratado como aliado. Haveria uma anarquia. O novo presidente americano nomeou embaixadores para dezenas de países, porém escolheu deixar a representação dos Estados Unidos em Brasília vazia. O atual chefe da delegação é apenas um encarregado de negócios, um sinal diplomático de que não haveria uma aproximação. Em 21 de janeiro, Trump escancarou seu pensamento, aspas, nós não precisamos deles, um dos brasileiros. Eles precisam de nós. Todos precisam de nós. O foco do republicano, ao falar com um jornalista naquele dia, essa pergunta foi feita, se eu não me engano, pela jornalista da Globo, que é correspondente em Washington, Raquel, não sei o que lá. O sobrenome dela é difícil, nome assim, holandês, alemão, nome difícil. Enfim, o foco dele naquele dia foi o plano do BRICS de usar moedas locais para o comércio. Não há como fazer isso, vão desistir. Aí, no meio desse percurso, entra o bolsonarismo. À medida que a semana se passava, a relação entre Brasil e Estados Unidos ganhava uma nova dinâmica, conforme o bolsonarismo ampliava sua gestão sobre aliados, a de Trump e organismos internacionais, para tentar mostrar que existiria censura e ditadura no Brasil. Desde a posse do Trump, em 20 de janeiro, Eduardo Bolsonaro, filho do Jair, passou a visitar de forma frequente os Estados Unidos. Em 40 dias, ele já havia viajado 4 vezes ao país. Sua missão, convencer a ala mais radical da extrema-direita. Tu vê, né? Como a matéria carregada, né, de adjetivos. É uma matéria que vai além do fato, né? Ele quer te convencer que a direita está errada e o Lula está certo. Mas beleza. Eduardo foi lá várias vezes, falou do ministro, essa história aí vocês conhecem bem. No começo de fevereiro, surgiu entre os bolsonaristas a esperança de que a viagem ao país de Pedro Vaca, relator da Comissão Interamericana de Direitos Humanos pela Liberdade de Expressão, pudesse servir para esse objetivo. A ideia era usar o relatório, que seria produzido a partir dessa visita, para pressionar a base de Trump a agir contra o Brasil. Eduardo Bolsonaro começou então a visitar os gabinetes dos parlamentares de direita na capital dos Estados Unidos para pedir apoio. Na preparação para a viagem de Vaca, congressistas americanos próximos do Trump escreveram uma carta para a Comissão Interamericana colocando pressão, segundo eles, se a relatoria de Vaca não lidasse com a censura contra os bolsonaristas, eles exigiriam que Trump encerrasse os repasses para o órgão. Sem esse dinheiro, a OEA ficaria paralisada. Bom relembrar, né? Então você vê que se não fosse já um trabalho mais ativo de ir falar, explicar a situação, pedir um apoio, falar, cara, ó, o cara vai lá no Brasil, pede para ele nos ouvir o que a gente tem para falar sobre, né? Censura, liberdade de expressão. Mas segundo alguns, né, a galera tá passeando na Disney. Fontes da sociedade civil, do governo brasileiro e do Supremo, consultadas por Jamil Chad, admitiram que a viagem tinha o potencial de ser um desastre se fosse sequestrada pelo bolsonarismo. E aí vocês lembram, né, que o Vaca Villarreal se encontrou com a galera do barulho no Brasil. Gente de bem, né, defensores do Estado Democrático de Direito. Até então, a administração Lula mantinha uma relação apenas protocolar com a relatoria da comissão. Naquele ponto, porém, decidiu atuar nos bastidores para se aproximar. Aí o Lula trabalha, né? Aí o Lula quer trabalhar. Aí o Lula trabalha como ninguém. Boa, Lula! A percepção é que um comportamento mais aberto por parte do governo permitiria que a relatoria se sentisse confortável para fazer indagações profundas e avaliar de forma equilibrada o país. Ah, meu Deus. Olha.
Cara, é mesmo. Tá bom, Jamil. É, não, o governo foi lá. Que é pro o Vaca Villarreal se sentir mais confortável. É, foi isso mesmo que o Lula foi fazer. É só ser sincero, né? Pra falar do Brasil, não precisa nem mentir. Qualquer um que for honesto sabe que o Brasil é a maior democracia do mundo. Aí diz que a missão ao Brasil causa estranhamento. Um mês depois, 6 de maio, uma missão de uma delegação americana ao Brasil causou um estranhamento dentro do governo. Que foi aquela visita do cara do Departamento de Estado para falar do crime organizado, do PCC. A Polícia Federal sequer aceitou se reunir com os americanos. Olha só, né? Bom relembrar essas coisas, né? Você vê que o clima amistoso não surgiu do nada. O governo brasileiro disse aos Estados Unidos que era contra a proposta de classificar o crime organizado como um pessoal que toca o terror. O temor que se o caminho fosse adotado, o país correria o risco de ser alvo de sanções. Por quê? Porque não vai combater o crime? Por que vai sofrer sanção? Eu ia falar, você tem que combater o Comando Vermelho aí, hein? Não, rapaz, Lula. E ainda ter seus cidadãos deportados para prisões como o de El Salvador. Tá bom. Ô, coitado, né? Deportado, né? Gente, pobres coitados, né, gente? Pobre coitado. Coitadinho, imagina, rapaz. O pessoal do PCC do Comando Vermelho ser deportado. Oh, meu Deus do céu! Valeu-me Deus! O que é que essa turma fez pra merecer também castigo? Só roubou, sabe? Só fez um pouquinho, só praticou crime. Ah, meu, coitado. Ah, sempre a defesa dos direitos dos manos em primeiro lugar. Mas o bolsonarismo revelou que o objetivo da missão era reforçar a aliança com a ultradireita brasileira. Tem hora que é extrema-direita, tem hora que é ultradireita. Os caras não conseguem nem ter um termo único. Momento de agir. Aos poucos, a construção de uma aliança entre diferentes partes do governo Trump convergiam contra o Brasil. Para alguns na Casa Branca, uma ação contra o ministro, com sanções, confiscos e vistos, poderia levar muito tempo para surtir qualquer tipo de efeito. A oportunidade de agir chegou com a cúpula do BRICS, na semana passada. A reunião costurava uma declaração final repleta de pontos divergentes dos interesses americanos, incluindo o Irã e a regulação das Big Techs. Além disso, seria uma demonstração de força por parte da China. O cenário que se desenhava chegou à mesa dos assessores de Trump na segunda-feira, ao site político. Maurício Claver Carone, um aliado próximo do secretário de Estado Marco Rubio e ex-enviado especial do Trump para a América Latina, afirmou que o BRICS fez pender a balança. Naquele mesmo dia, o presidente americano foi às redes sociais alertar que qualquer país que se alinhe com as políticas anti-americanas do BRICS terá de pagar uma tarifa adicional de 10%. Não vai ter exceções a essa política. Foi um dia antes do tarifaço. E o Trump não se limitou ao BRICS. Pela primeira vez, desde que assumiu, saiu em defesa aberta de Bolsonaro e falou das instituições sagradas do Brasil. Tanto na terça como na quarta, Trump repetiu os ataques, coube à embaixada dos Estados Unidos em Brasília incrementar a pressão, dizendo em comunicado oficial que perseguição política contra Bolsonaro é vergonhosa e desrespeita as tradições democráticas do Brasil. No Planalto considerou-se convocar de volta a embaixadora Maria Luísa Viotti como uma manifestação contundente de descontentamento, mas preferiu-se chamar encarregado de negócios, para afirmar que o governo não havia gostado do tom das críticas e tudo mais, estava triste. Instante depois do diplomata deixar o Itamaraty, foram chorar no pé do caboclo, o Trump meteu o tarifaço. Foi às redes sociais e falou, irmão, tá vindo aí 50%. Fazendo vinculação direta entre a punição e o julgamento de Bolsonaro, E ainda mencionou o ataque do Brasil contra as Big Techs. Enfim, mal o cara saiu, foi chamado de volta. Ô, rapaz, volte aqui pra gente ter que conversar de novo. Lá volta lá o encarregado. Quando entrou na sala, foi recebido imediatamente com a pergunta. Confirmava que aquela postagem nas redes sociais era de fato o posicionamento do governo americano? É isso aí. Vai ter tarifa, vai ter o tarifaço. Ao assentir, o diplomata recebeu de volta a carta, uma indicação do governo brasileiro de que não reconheceria o que foi considerado como intromissão nos assuntos de uma nação soberana. O tarifaço, portanto, jamais foi sobre evitar a prisão de Bolsonaro. É fruto da convergência
dos interesses de grupos ideológicos, de empresários de tecnologia e dos anti-China. O BRICS, o avanço do Brasil sobre as plataformas digitais e a pressão da ala mais radical da direita americana por socorrer os aliados bolsonaristas levaram à medida. A meta, criar condições para que a eleição de 26 no Brasil abra espaço para um governo alinhado aos interesses políticos e econômicos de Trump. Não acho que, assim, jamais foi para evitar a prisão de Bolsonaro. Eu acho difícil você falar que não houve um peso nessa situação. Eu acho difícil, senão eu não teria feito tantos comentários nessa linha. Eu acho que é difícil você pontuar isso, sabe? Difícil você querer falar isso daí. Agora, falar que existe o interesse em ter um governo aliado se chama política, né? Um negócio assim, não sei, tipo, o Jamil Chad descobriu a roda, né? Olha, o Jamil Chad descobriu a roda, né? Pessoas de determinados blocos ideológicos, eles torcem para ter governos alinhados, né, a seus valores, né? O Jamil descobriu a roda. E a gente tinha comentado sobre isso. Eu falei em vídeo, deve ter mais ou menos um mês. E ano que vem, nós teríamos influência da ala do Trump. O Brasil vai sofrer influência da ala democrata, que é o que a gente tem, sei lá, como o bloco globalista, e também influência da turma dos BRICS, e que não é influência única. A influência da Rússia é uma, a influência da China é outra. Obviamente estão muito mais próximas entre si do que, sei lá, né, do Trump. Óbvio, né? Não estou jogando aí do mesmo lado. Mas o Brasil, ano que vem, como todas as eleições brasileiras, né, não é nada novo, vai ter disputa, né, por blocos geopolíticos para ver quem vai empurrar de um lado, quem vai empurrar do outro. Com base no que vocês acompanharam nos últimos dias, com base no que nós vimos agora, recebam esta pérola. Sim, culpa das tarifas são Bolsonaro. Tá lá. Diz assinado a Pantera Cor-de-Rosa. Aí a Pantera Cor-de-Rosa tá imparável. Né? Tem que ganhar um prêmio aí. Nunca uma pessoa conseguiu mostrar tanto para brasileiros o que são os liberais, como o Rafael Ferri. Nossa querida Pantera Cor-de-Rosa. Aí o Gini News compartilha falando, né? Graves violações dos direitos humanos no país. Um ex-chefe de Estado sendo perseguido descaradamente e o mundo livre está em alerta com isso. O atual presidente do Brasil é persona não grata dos principais aliados da América. O presidente Trump e membros do seu governo são chamados de fascistas, né? Apoiador lá do alemão do bigode, pelas lideranças do anão diplomático Tupiniquim. E a culpa das tarifas é do Bolsonaro, pela sua lógica. Trump, né, Israel não deveriam ter, né, atacado Irã, deve ter causado grande prejuízo ao desenvolvimento da ciência e da tecnologia naquele país, né? Aí depois de receber ataques, que não são críticas, né? A Pantera Cor-de-Rosa, ela não recebe críticas, é sempre ataques. Aí depois de ela receber vários ataques, ela vem a público falar: um amigo meu, Pedro Calvetti, me chamou no Whats, me pediu para esclarecer sem ironias. Foi ironia, gente. Foi ironia, né? Então assim, quando ele colocou a culpa em Bolsonaro, foi ironia. Foi uma ironia. Óbvio que Bolsonaro e família não são responsáveis. Né? O Trump taxou o planeta todo. Óbvio que a justiça no Brasil está perseguindo a direita, né? Pegou mal, não foi aquele? Eita, que pegou mal esse tweet, né? O WhatsApp cantou, né, Pantera? Toda a classe política, na minha opinião, deveria lutar imediatamente contra tarifas, pois vão ferrar a população, empresários, que já sofrem muito com o PT. Não adianta tratar injustiça contra injustiça, é loucura. Entendo a raiva, mas não é correto. Lula queria as tarifas e vai escalar para achar desculpas para a economia estar em frangalhos. A direita precisa conversar, ouvir outras opiniões fora da bolha, jamais atacar aliados como Tarcísio e Nicolas, isso é inaceitável. E atacar o Eduardo, atacar o próprio Jair Pantera. Curioso, né? Você citar esses dois nomes. Curioso. Debater ideias e tratar com respeito opiniões diferentes, né? Ele explicou, gente. Foi só uma ironia, pessoal. Ah, meu Deus, eu não aguento isso. É o Brasil, é demais. Renato comenta, né? Cara, os liberais, eles precisam lembrar, países não foram destruídos por sanções. Eles foram destruídos por dentro, pela decomposição das instituições,
pela eliminação de contrapesos e pela substituição do direito por narrativa, da justiça por narrativa. Uma sanção nunca vem do nada. Ela é apenas o carimbo de um diagnóstico já dado, o de que aquele país deixou de ser confiável. E quando o judiciário ignora o devido processo, persegue seletivamente, naturaliza a exceção, a instabilidade vira regra. E regra instável não atrai investimento, atrai tarifa. O que destrói um país não é o embargo, é a combinação de miséria, desordem institucional e conivência das elites. Porque enquanto a tragédia avança, sempre há quem ainda acredite que pode lucrar com ela. A dúvida que resta é: a elite econômica vai continuar fingindo normalidade institucional ou vai perceber que, desta vez, o risco não é só para o agro, para a exportação ou para a indústria, é para o país todo? E aí? As elites vai ou não vai? E as elites tá ligada. Só não sei se vai se mover. No dia do tarifaço, o homem mais poderoso do país, depois das pessoas do judiciário, né? Que aí não são homens, são deuses. Então a gente não pode, né, confundir deuses imortais com seres humanos. Mas que é um semideus, na verdade, né? Que é um cruzamento de Deus com ser humano. O Dedé ganhou aí, né, uma longa matéria, um painel, fala sobre sua vida, sobre sua história, como ele virou a lenda do Brasil. E teve algumas informações muito curiosas de como funciona o Brasil, República Brasileira, e sobre como é, inclusive, a relação do Dedé com o judiciário e o que ele já chegou a falar diante dessas confusões que nós acompanhamos. Ele falou, inclusive, do caso na época lá do Elon Musk, da Starlink. Tá ali. Como o banqueiro André Esteves sempre volta ao jogo do poder. Fazia um mês que a Câmara arrastava negociações para votar o projeto de taxar fundos exclusivos e offshores. Estava tudo travado, não andava. Aí o Haddad tinha proposto novas alíquotas sobre os recursos mantidos pelos super ricos. Aí o Lira, papai, isso daí vai ser caro, é difícil. E aí no dia 5 de outubro, tudo travado, nada andava. Haddad batendo cabeça com Lira. Numa reunião a portas fechadas, vem ele, a lenda, o Dedé, cravou. A Câmara vai aprovar e ainda detalhou: as alíquotas não vão ser as propostas, vão ser menores. Confia que o Haddad vai aliviar pra gente. Confia que o Haddad é nosso. Ah, o PT, pai. O PT é o partido dos banqueiros que acelera. Neoliberal, vassalo do Biden. Pois bem, a informação se espalhou rapidamente. A palavra do Dedé no mercado financeiro não é que tem credibilidade, é a letra da lei. É tipo os 10 mandamentos do Monte Sinai. Investidores de bancos e corretoras têm nela o principal termômetro de Brasília. Naquele momento em particular, a palavra dele estava em alta. A relação de Dedé com Arthur Lira era comentada por toda a Faria Lima. Por que será, né, Ciro Nogueira? Logo Arthur Lira, né, Ciro Nogueira, do teu partido. Por que será, né, que essa relação é próxima a Ciro Nogueira? Se houvesse alguma divergência entre a Haddad e Lira, ambos tinham no Dedé o interlocutor para chegar a um consenso. É igual em casa, quando os meninos brigam, os filhos, quem manda é o pai. Dedé mandou, Haddad e Lira vão fazer. É lindo, é assim, você vê como é que funciona o país, sabe? Aí o pessoal, a Faria Lima acha que é um ente abstrato, aí você vê como é que a coisa funciona. O cara da taxação dos super ricos se enquadrava no tipo de agenda que todos poderiam se beneficiar. Dedé defendeu o projeto de Haddad em privado para Lila, argumentou a seu favor para outras agentes do mercado e aconselhou seus clientes a aderirem e pagarem os impostos. Eram bilhões e mais bilhões administrados pelo BTG. Se ele avalizava, a medida ganhava ampla adesão, abrindo caminho para sua aprovação. 20 dias depois da previsão do Dedé, a medida passou e, com as alíquotas menores, poupando super ricos, como o Dedé disse que ia acontecer. Rapaz, velho, eu quero ser igual esse cara um dia. A dinâmica, meio funcional, meio tensa, que se formou entre o Haddad, o Lira e o Dedé, colheu vitória atrás de vitória em 2023. Reforma tributária. Voto de qualidade do CAF e arcabouço fiscal. Tem uma mini chave de fenda aqui, né? Dá uma alfinetadinha, né? Tem uma galera aí que adora o mercado financeiro, né? Dá uma alfinetadinha.
aprovou, que apoiou a reforma do Haddad, né? 90% a favor, foi 95% a favor, né? Curioso, né? Agora que a gente sabe que o Dedé teve participação grande aí na reforma tributária, né? Rapaz, mas eu não vou dividir a direita, não. Ah, Dedé, rapaz, eu adoro esse cara. O Dedé fazia elogios rasgados ao Haddad, mas não economizava nas críticas ao governo Lula. Várias foram as vezes em que as divergências do Dedé voaram da Faria Lima até o gabinete do Lula. Adversários de Haddad faziam arder o fogo da intriga, soprando dúvidas sobre a proximidade dos dois no ouvido de Lula. Em setembro de 2024, na reunião com cerca de 30 pessoas do mercado financeiro, o Dedé comentou um cenário hipotético sobre a eleição presidencial de 26. Rapaz, se a disputa for entre Tarcísio e Haddad, pode comprar o que quiser do Brasil. Vai dar certo. Pode comprar Petrobras, porque vai vender. Vai ser nossa. Vamos tomar Petrobras! Não vou. Hoje eu tenho que ficar calmo. Eu prometi ontem. Eu prometi. Ai, há 2 anos da eleição, o banqueiro manifestava o apoio a 2 possíveis candidatos, só não mencionava o próprio Lula, que deve tentar a reeleição. A declaração caiu como uma pedra no gabinete presidencial. As reações logo viriam. Em fevereiro de 2025, o Planalto excluiu o Dedé do encontro de Lula com o presidente dos maiores bancos do país para discutir crédito consignado. Era um dos muitos sinais de descontentamento emitidos pelo governo. O acúmulo de desgastes respingou na relação com a Haddad. Enfim, aí essa parte toda explica lá como é o Dedé em Brasília. Acho que é relevante, né? Faz parte da matéria. Mas não está tão conectado até então com as questões do Trump. Depois essa matéria tem uma biografia, de onde ele veio, né? Pô, morava com a mãe, com a avó manicure, a mãe de esquerda. Ele estudou matemática, foi crescendo na vida e tudo mais. E aí depois sai contando, né? Das idas e vindas, do que aconteceu. E quando pula para falar de aspectos do judiciário brasileiro, que acho que é o que se conecta com essa questão agora, né? A turma dá o conto seguinte: Mendes, tá falando do ministro Gilmar Mendes, Mendes e Dedé se tornaram interlocutores frequentes. Encontram-se em vários cantos, jantares na casa do banqueiro, festas do ministro, eventos em Lisboa, coquetéis em Nova York. 2 anos depois, Elon Musk entrou em atrito com o Supremo. Ele depois fala que Elon Musk veio aqui em 2022 e o Fábio Faria, que hoje está no BTG, arrumou um assento especial pro Dedé, ser o cara da noite, do dia com Elon Musk, mas enfim. Aí 2 anos depois, 2024, né? O ministro bloqueou as contas da Starlink. Até que o Twitter pagasse a multa milionária por descumprimento de ordem judicial. Indignado com a decisão, o Dedé pegou o telefone e ligou para o Gilmar Mendes e argumentou que era para cobrar da Ambev pelas fraudes na Americanas. Desculpa, que era como cobrar da Ambev pelas fraudes na Americanas. Um CNPJ não pode responder por outro CNPJ, mesmo que pertençam ao mesmo grupo empresarial. Alegou fazer o seu dever de ofício, ou melhor em inglês, job description, conversar com autoridades, sentir o pulso de Brasília e favorecer um ambiente saudável de negócios. E ele faz muito bem, disse Rubens Ometo, a primeiro empresário que teve agenda com Lula e acho que o maior doador pessoa física do PT, da campanha do Lula, né? Precisamos que todos os empresários façam isso. Realmente, precisamos que todos os empresários façam isso. Aí, se você lembra que a gente comentou do início para cá, até o próprio Paulo Figueiredo tinha comentado lá atrás, o Eduardo tinha comentado lá atrás, né? Essa percepção que nós estamos do jeito que estamos porque, sei lá, às vezes não tem gente que apoia, tem gente que fica em silêncio, tem gente que acha que tá certo mesmo. É isso, né? Você vê que existe. Quando a galera quer, a galera se move. Quando a galera quer, a galera se move. E eu acho que fica provado aí na força que alguns empresários têm no Brasil de avançar com pautas. Enfim, tá acontecendo muita coisa no Brasil. Eu não consigo falar pra vocês o que vai acontecer. Eu mesmo não consigo fazer. Pra mim, qualquer previsão que qualquer pessoa fizer, tipo apostar na loto, pode acontecer tudo, pode não acontecer nada. Mas, se cada um rema numa direção, o barco não sai do lugar, né?
cada um remuneração não sai do lugar. E até então, você vê que a Faria Lima, ela tem poder para isso, ela tem cacife para isso, ela tem interlocução para isso. E aí? Mas a galera aí parece que tá mais preocupada em agradar a Faria Lima do que qualquer coisa. Taxado por Trump, café do Brasil movimenta 1,2% do PIB dos Estados Unidos. Redes Starbucks e Dutch Bros podem ser afetadas por tarifas de 50% sobre importações brasileiras. A Renato fala, né? Parte do agronegócio agora corre para dar nota em jornal preocupado com as tarifas de 50% sobre o café brasileiro. Mas parece ter esquecido que foi Bolsonaro quem garantiu o fornecimento de fertilizantes, enquanto boa parte do mundo enfrentava escassez e risco de colapso produtivo. Dizem que a FPA é a maior bancada da Câmara. Não quero ser injusto, mas nunca vi uma manifestação do FPA contra os abusos do judiciário ou perseguições políticas que corroem a previsibilidade institucional do país. A mesma FPA que se mantém ativa quando o tema é carbono, créditos verdes, conveniências multilaterais, permanece ausente quando o Brasil é tratado como risco jurídico, diplomático e comercial. E não se trata apenas de incoerência, trata-se de miopia estratégica. O agro brasileiro sustenta cadeias globais inteiras, mas finge que o ambiente institucional do país é irrelevante. Como se fosse possível continuar vendendo para o mundo sem enfrentar as consequências da omissão da política interna. Não é o café que ficou menos competitivo, é o Brasil que ficou menos confiável. Esse pedaço do agro ainda não entendeu óbvio. Se as coisas continuarem nesse ritmo, suas empresas não vão perder valor por incompetência ou retração de mercado, mas simplesmente por estarem no Brasil. A insegurança jurídica, a passividade diplomática e o uso político das instituições já rebaixam a confiança externa. E o capital, inclusive o agrário, sente isso. Talvez porque em certos grupos do agro, a única soberania que realmente importa seja a do próprio bolso. Você vê que a turma tem um poder de botar nota na imprensa. Gente, de coração, vocês não acham que se o Brasil tivesse com plena liberdade de expressão, não estou falando liberdade para ofender, atacar, não, sem censura, não tivesse censura, não tivesse perseguição, o debate público ia ser o quê? A direita não ia ter mais o que falar. Então a direita tem que procurar uma pauta nova. Então a direita ia poder se concentrar em pautas, que seja pauta de costumes e pautas propositivas para o país. Isso ajuda ou não ajuda? Porque o PT não vai ter pauta nunca. Mas você vê. Então assim, o país ele fica travado no embate eterno, que eu acho que prejudica a todos. Muita gente quer ver, inclusive, a agenda de país avançar. Por quê? Porque as pessoas falam, irmão, como é que eu posso pensar no país se eu não tenho liberdade para falar? Todo mundo ganha no final do dia se o Brasil reencontra o caminho da paz. Todo mundo ganha. Mas as pessoas só utilizam, né, a força que elas têm na imprensa e tudo mais quando elas querem. Agora, curiosamente, isso daqui não é nem um posicionamento da FPA como um todo. Então o Renato meio que continua certo nas críticas dele. Mas o presidente da FPA falou com a imprensa e falou do posicionamento dele, não da FPA, do dele. O presidente da bancada ruralista pede negociação com Trump, poupa Bolsonaro e defende a anistia. Sim, o Pedro Lupion, mas não foi em nome da FPA, né? Enfim, não é questão de atendê-lo ou não atendê-lo, falando do Trump. Acho que precisa haver essa negociação. Não pode ser um assunto simplesmente ignorado. Todo país, né, por mais aí que possa botar alguma reciprocidade, sentou para conversar, para ver se resolve. O Lupion também acredita em pouca efetividade do uso da lei de reciprocidade para a questão das tarifas. E olha que curioso, a lei da reciprocidade foi feita aí pela própria Tereza Cristina, que é da FPA, né? A FPA criou a lei. Agora a lei não serve, então para que dessa lei, pô? Mas era aí para responder as restrições no mercado europeu. Tá bom. Tô vendo aí. Lupion defende que é preciso discutir a questão política também. Essa motivação mais política, mais ideológica em relação ao Brasil, precisa alguém sair na mesa, né? Conversar, entender. Isso aí, Lupion, né? Ter essa questão política é importante. O Lupion é favorável à anistia de Bolsonaro, dos condenados pelo Rio de Janeiro, mas destaca que essa é uma posição pessoal, não da FPA.
Óbvio, sabemos disso. A FPA, ela está preocupada com os irmãos Batista, com a Minerva, né, com a BRF Foods. Ela está preocupada com isso, com quem exporta, com quem ganha muito dinheiro. Não é nem com aquele pequeno produtor que produz batata, tomate, coisa que fica no mercado no local, né? É gente pobre, às vezes tem uma Hilux. Está preocupado quem tem avião, quem ganha bilhão. Essa que a FPA está preocupado. Lupion descarta que a cobrança do presidente americano a favor da anistia piore o clima no Congresso brasileiro para aprovar a medida. Pelo contrário, acho que melhoraria muito a questão com os Estados Unidos. Essa informação eu achei curiosa. O Lupion está falando que você agora tem mais clima a favor da anistia do que antes. E por que isso é curioso? Porque ontem a CNN fala o seguinte: Trump derrubou a anistia, dizem aliados de Hugo Mota. Uai. O Lupion acabou de falar que ajuda? Agora pessoas que a CNN nem fala o nome falaram que não, que atrapalha. E o Paulo de Tarso diz, né? Os caras estão travando a anistia há 2 anos, mas a culpa é do Trump. Não, tem 2 anos. 2 anos travando, mas a culpa é do Trump. Tem 2 anos, mas a culpa é do Trump. Trump miserável. Esse Trump, viu? Tava passando na rede social, aí eu vi esse comentário. Sempre que um político afirma que a anistia é necessária para pacificar o país, o que ele diz na prática é que a ditadura pode seguir o seu curso desde que os inocentes sejam soltos. Aí o Romanini comenta, né? Então peraí, então é melhor ter pessoas inocentes ainda na cadeia só porque o cenário perfeito não vai acontecer com elas soltas? A direita brasileira às vezes, né, assim, fala umas coisas que pela madrugada, viu, velho? Eu não entendo. Eu realmente não entendo. Da direita eu não entendo, né? Disso aqui eu até entendo. A turma do MBL. É ou não é, velho? Um braço do PT. O Grilo diz, né? O MBL ali é auxiliar do PT. Quase um pessoal fantasiado de direita. Os caras nem escondem mais, pô. É só olhar os perfis. Nenhuma crítica a Lula e o iluministro. E aí o portal Arvandor fala o seguinte. Rapaz, aí a Madalena Laxon, né? Essa mulher, em 2019, estava com a Ayan, articulando com o deputado Ângelo Coronel, Nereu Crispim e afins. Todo o trabalho desse pessoal, juntamente com o MBL e do antagonista, culminou nos atuais inquéritos que instauraram o atual regime. Exatamente isso. 6 anos depois, o Brasil colhe os frutos das sanções internacionais em razão de inúmeros crimes contra os direitos humanos. É justo na data em que as sanções chegaram, o MBL, um dos atores que encabeçaram a sessão do atual regime, entrevistar a principal jornalista que ajudou a construir a tese cultural sobre a qual o regime se alicerçou. E assim o ciclo se fecha. E é assim que o MBL deve entrar para a história. No dia, né? Parece que eles estavam adivinhando, né? Marcou aqui para realmente, né, você conseguir emplacar. E amiga do Deltan Dallagnol, viu? A Madalena Lacos. Curioso isso também, né? Curioso, mas o Deltan é de direita, momento de união. Antes de falar de uma coisa que eu deixei pro final, porque se eu deixasse no início eu ia ficar meio puto, e no final me controlo, porque eu sei que eu vou ficar de boa. Ontem Eduardo Bolsonaro fez um tweet que eu particularmente gostei muito, por mais que eu acho que foi desnecessário, sabe? Desnecessário no sentido, não que ele não precisasse fazer, mas deveria ser desnecessário. É triste de constatar o que é a direita brasileira. A união da direita, né? Ou a falta de unidade. Mas antes de falar sobre isso, vamos olhar essa matéria na seguinte ótica. Se eu percebi, se o Pablo Hortelado percebeu e escreveu para explicar, como é que tu acha que a classe política de Brasília, que não quer nenhuma das demandas da direita avançando, enxerga o que está acontecendo no momento? O que é que o Pablo Hortelado disse? Estratégia de Eduardo é perigosa. Foi bastante arrojada a estratégia do Eduardo de fazer gestões junto ao Partido Republicano na Casa Branca para conseguir que os Estados Unidos interviessem na política brasileira e reequilibrassem o jogo de poder institucional que hoje parece desfavorável aos bolsonaristas. O cara concorda na Globo, ó. Realmente, as instituições tá desfavorável. Quando os frutos desse trabalho se expressaram na forma não de sanções individuais, mas de duríssimas tarifas,
Os bolsonaristas se viram com um problema. A reação americana não atingia apenas os atores que prejudicam a direita, mas um número grande de empresários e trabalhadores. A primeira reação dos bolsonaristas foi atribuir a Lula a culpa pela medida. O argumento era que os demandos de Lula haviam provocado a reação dura de Trump em defesa da democracia brasileira. Caberia, portanto, a Lula reorientar o seu governo e sentar-se à mesa para negociar com Trump a suspensão das tarifas. Beleza. Mas, se Pablo Hortelado viu, o Centrão viu, o Judiciário também está vendo. Mas havia muitos buracos nessa linha de argumentação. Em primeiro lugar, seria preciso esquecer que Trump, que Marco Rubio e os políticos republicanos não se manifestaram espontaneamente, mas foram insistentemente instados a agir por ativistas brasileiros radicados nos Estados Unidos. 2. Era preciso também confundir a audiência atribuindo a Lula uma responsabilidade que, obviamente, era do Supremo. A carta de Trump condena o indiciamento de Bolsonaro e a suspensão de contas em mídias sociais, todas as ações tomadas independentemente pelo Supremo, não pelo Lula. Quem foi que resolveu culpar o PT? Duda Lima, marqueteiro do PL. Gente, tu acha que os caras do Centrão não conhecem Duda Lima, que fez a campanha do Ricardo Nunes? Tu acha que os caras não conhecem de conversar, de saber por nome? Tu acha? Ciro Nogueira tava lá em Wimbledon, agora, lá no Gilmar Palusa. Tem até foto agora no Lauro Jardim. Lauro Jardim já postar foto do Duda Lima em Roland Garros. O pessoal gosta de um tênis, né? Um negócio assim, chique. Então, assim, tu acha que Duda Lima não é da galera, não é da patota? Tu acha que qual é a mensagem que isso passa pra classe política? Os caras tá vendo, peraí. Os bolsonaros não conseguem ter apoio sequer do marqueteiro do próprio partido na demanda deles. O marqueteiro do partido deles está esvaziando a cobrança. Gente, esse é o recado que passa. As pessoas não são bestas. As pessoas não são bestas. Não falar. Tu acha que falar sobre isso a esquerda vai. A esquerda sabe, gente. Todo mundo sabe. Tu acha que o PT também não sabe quem é Duda Lima? Ninguém sabe. Ninguém sabe, né? O Pablo Hortelado já escreveu pra todo mundo ver também. Ninguém sabe. Então, assim, eu não consigo entender, velho, como a gente consegue chegar neste ponto. Que nem o marqueteiro do partido joga. Você vê assim, o cara age deliberadamente pra destruir Eduardo Bolsonaro. É como se só pudesse assistir um Duda Lima no partido. Um Eduardo no partido, o nome dele é Eduardo, né? Eduardo Rodrigues de Lima, o nome dele completo. Nas redes bolsonaristas vimos um bate-cabeça. O Zema disse primeiramente que as empresas e os trabalhadores vão pagar mais uma vez a conta do Lula, da Janja e do Supremo. O Zema até no início culpou, né? O judiciário. A reação foi tão forte que em seguida o Zema se reposicionou, dizendo mais claramente que a tarifa de Trump é uma medida errada e injusta, que precisa ser revista porque penaliza todos os brasileiros. Gente que votou contra e a favor do Lula. Pois é, né, Zema? Aí arregou. Tarcísio disse primeiramente que Lula colocou sua ideologia acima da economia. E esse é o resultado. Depois foi obrigado a corrigir a rota e afirmar que as pessoas não querem saber de narrativa, querem ver o trabalho acontecendo para melhorar a vida delas. O pastor Silas Malafaia e Nicolas seguiram o mesmo caminho e tiveram de suportar nos comentários a irritação de seguidores protestando contra a manifestação, né? Será que são realmente seguidores? Ou será que, enfim, né? É só gente ser no saco. Aí eu trago o tweet do Eduardo. Tinha necessidade do Eduardo ter que fazer isso? Defenda o Brasil do PT. Não é do PT, não. E colocou o nome do ministro. A que ponto nós chegamos, sabe? Aí vocês entendem porque estava nesses dias na conversa, né? Sobre as possibilidades, inclusive, de Eduardo deixar o partido. O Jair não, mas o Eduardo sim. Esse é o clima no PL. E aí tem outras coisas. Por exemplo, eu vejo que tem, assim, Eduardo mesmo tem umas coisas que vai lá e dá RT no Paulo Figueiredo. Eu não sou. Eu não quero nem falar com o Eduardo mesmo. Quero olhar as coisas de distância para não interferir na forma como eu enxergo. Mas eu, por entender como as coisas funcionam, gente, você acha que se Eduardo estiver insatisfeito com fulano, ciclano, beltrano, ele vai chegar no Twitter e falar, eu estou chateado com fulano. Não vai, né? Não vai, né? Foi tipo que eu tava comentando com vocês ontem. O que é que eu trouxe ontem? Eu mostrei primeiro
o tweet do Tarcísio e depois mostrou do Eduardo, né? Eu falei, ó, o Eduardo tá meio que dando uma indireta aqui, né? Tá meio que dando uma indireta aqui, tá todo mundo vendo, mas tudo bem, né? Vida que segue. Tanto que sobre isso... Ah, ainda tem mais. Ainda tem mais, nem lembrava que tinha sobre isso. Aí você vê o que eu digo pra vocês. Coisas em paralelo que a gente vai abstraindo desse caso aí, né? Do que tá acontecendo. Perfil oficial do PL. Mais uma semana onde eles vão lá pra colocar os destaques da semana. Tem 10 destaques da semana, né? 10 fotos lá no Instagram. Dos destaques da semana. Nenhum cita o Eduardo Bolsonaro. Duda Lima? Que é isso, irmão? Disfarça Duda Lima. O homem que realmente ele trabalha... Eu acho que Duda Lima quer ver Eduardo Bolsonaro preso. Acho que é a meta dele. Porque o Duda Lima, ele vem trabalhando já há bom tempo nos bastidores para direcionar 2026 para um determinado candidato. Ele tem um candidato dele. É de direita. É um governador democrático. Então, quando o Bolsonaro vai falar, se não for o Eduardo, o Duda Lima falou que o Bolsonaro tá inelegível, a grande chance dele não ser. Então, se não é Bolsonaro e Eduardo, eu tenho que tirar Eduardo do jogo. Vou tirar Eduardo do jogo. Esse é o Duda Lima, do grande Partido Liberal do Valdemar. A Anitta diz, né? O real motivo do desprezo institucional do PL em relação a Eduardo Bolsonaro chama-se dinheiro. Se Eduardo mete a mão no cofre do PL para fazer realmente um trabalho de construção partidária, tem marqueteiro que vai parar de boletar 6 dígitos por mês, né? Ela diz, change my mind, mude minha opinião. Não sei, né? Talvez seja isso, Anitta, talvez não seja. Aí vamos lá. Chegamos quase nos finalmente, tá um pouco mais de treta. Se eu vi, se as pessoas viram, a imprensa também vê e a classe política também tá vendo, né? Tá todo mundo vendo. Um bloco que não tem unidade na hora de agir. Tu acha que qual é a mensagem que isso passa pra classe política? Tu acha que qual é a mensagem que passa? Na mira de Eduardo, Tarcísio de novo almoço com Bolsonaro. Essa é a manchete. A Bela Megali falava. Após o Tarcísio postar nas redes sociais sua agenda com Escobar, Eduardo fez uma publicação sem o nome do governador, mas com críticas indiretas a ele. Eduardo afirmou que qualquer tentativa de acordo sem o primeiro passo do regime em direção à democracia será interpretado como mais um acordo caracu. Bicho, se nem a direita tem unidade, como é que a direita espera que os empresários, o centrão, né, quem quer que seja, aí suba no barco da direita para reverter o cenário caótico que o Brasil vive? Se nem a própria direita consegue remar na mesma direção. Aí ontem, esse cara aqui atrás é o André do Prado. É quem Duda Lima e Valdemar querem colocar na chapa do governo de São Paulo com Tarcísio candidato a presidente. Salve Duda Lima! Tô sem paciência nenhuma, irmão, por suas peripécias, né? Essa palavra você não vai me processar. Vamos ouvir aqui, né? O governador. Governador, vamos falar sobre o tarifaço anunciado. O senhor esteve em reunião com a embaixada. A gente gostaria de saber como que o governo está trabalhando nessa questão, como que isso pode impactar principalmente o estado de São Paulo. A gente tem que a competência para fazer a negociação é do governo federal, né, da diplomacia brasileira. A diplomacia brasileira que ao longo dos anos, você sabe muito bem. A gente, obviamente, está tentando nutrir a embaixada dos Estados Unidos de mais informações. Vou dar um exemplo. Você pega 30% dos voos que saem de Washington, do Ronald Reagan ou do LaGuardia, em Nova York, são feitos em aviões da Embraer. A gente está com encomendas enormes da Embraer para os Estados Unidos. Só a American Airlines encomendou 90 aeronaves. O tarifaço significa acrescentar, por exemplo, 9 milhões de dólares em cada aeronave. Isso torna a operação inexequível, inviável, e isso teria um efeito muito deletério aqui para nós, tanto nos aviões da nossa aviação comercial, que estão sendo produzidos nos Estados Campos, quanto aqueles da aviação executiva, que são feitos em avião Peugeot. Então, a gente precisa mostrar essas coisas, por exemplo, no agronegócios, no setor de açúcar, no setor de etanol, suco de laranja, né? 80% do suco de laranja consumido no mundo vem aqui do Brasil, boa parte desse suco de laranja que vem do Brasil vem do estado de São Paulo, então 80% vem do estado de São Paulo, muita coisa é destinada aos Estados Unidos. E o americano também é ruim, porque muitas empresas precisam de produtos brasileiros, né, para produzir, e no final das contas isso vai encarecer também para o produtor americano, e eles não vão encontrar produtos substitutos no curto prazo. Então o que a gente procura mostrar é o cenário da economia paulista, olha quais são os números para fortalecer tomadas de decisão. Olha, temos um problema, vamos ver se a gente consegue resolver isso no intuito de contribuir com a informação. Se eu pudesse fazer um balanço sobre essa reunião, o senhor teve outras movimentações que o senhor fez para tentar ajudar de alguma forma a destapar? O que nos cabia, e a movimentação foi feita, foi conversar com o encarregado de negócio da Embaixada Americana para sensibilizar, para mostrar qual é a situação do estado de São Paulo, e essa é a grande contribuição que a gente pode dar nesse momento. Porque
o momento demanda união de esforços, demanda sinergia, porque é algo complicado, né? Para o Brasil é algo complicado para alguns segmentos da nossa indústria, do nosso agronegócio. A gente precisa demonstrar agora para resolver, deixa a questão política lá, não tentar essa questão. Já tem sido criticado, especialmente pelos bolsonaristas, que eles diziam que a negociação tem que ser pela anistia, tem que ser anistia ou nada. Como é que o senhor vê isso? Essa questão de ponto de vista, assim, nesse momento eu tenho que olhar o Estado de São Paulo. Eu sou governador do Estado, né? Existem interesses que precisam ser preservados. Os bolsonaristas estão te criticando aí, né? Porque fala que, irmão, tem que ter anistia. O Tarcísio diz que isso é um ponto de vista. Um ponto de vista. Que ele é governador do Estado. Eu entendo que ele é um governador do Estado. E eu também entendo o lado dos bolsonaristas, né? Tudo bem. Interesses das nossas empresas, dos nossos produtores, e é isso que a gente tem que botar em primeiro lugar. Eu tô falando de empregos, tô falando de pai de família, então, nesse momento é isso que eu tô fazendo. Será, Tarcísio, que não tem nenhuma pessoa, sabe, inocente do Estado de São Paulo presa? Será que isso talvez não seja o primeiro lugar, Tarcísio? Só um questionamento. Aí, depois desta fala, a Daniela Lima traz alguns bastidores desta fala do Tarcísio, que é o seguinte, né? Vou deixar que ela fale também. Não é que Tarcísio fez uma mudança pequena em seu discurso e não foi só sobre a anistia. Ele fez uma mudança bastante significativa, inclusive na sua resposta ao tarifaço. Antes de começar a falar do Tarcísio, eu quero pegar sobre o tema da anistia e deixar bem claro para o nosso assinante que até o Centrão não vê como tentar avançar com essa proposta no Congresso, diante do que fez o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, com essa sobretaxa, esse tarifaço. O Centrão não vê mais espaço para a discussão da anistia enquanto essa confusão estiver acontecendo. Foi o que me disse um dos principais líderes do grupo e o que eu coletei com presidentes plural de partido que estão aí nessa, digamos, nesse pedaço, né, que junta centro-direita e centro em si mesmo falando. Bom, voltando para o governador Tarcísio de Freitas, ele conversou e muito com políticos dirigentes do Centrão e acertou com eles esse novo tom. Para quê? Para viabilizar a imagem de presidenciável. O Centrão percebeu que o ataque de Trump às instituições no Brasil, porque o que ele quer é, basicamente, né, que o Supremo se renda a uma pressão dos Estados Unidos. Isso, tá claro, não vai acontecer. Já explico como é que tá o clima lá no Supremo, Beth. Bom, o fato é que houve uma conversa de Tarcísio com dirigentes do Centrão. Esse novo tom foi acordado de passar a imagem de alguém que trabalha por São Paulo. Qual foi a primeira reação do governador ao anúncio do tarifaço? Assim que o tarifaço foi anunciado, o governador... Eu não vou continuar. Não vou continuar. Cada um de vocês aí tira as suas conclusões, né? Cada um de vocês aí tira as suas conclusões. É isso mesmo. Coloca o São Paulo em primeiro lugar. Se é ponto de vista, se tá certo, tá errado. Tá de boa. Aqui é um levantamento que o Barcela mostra, né? Levantamento de postagem em rede social. Tipo esse que teve nos últimos dias. Falando o seguinte. Naturalmente, o foco do debate nas últimas 48 horas ficou em atores como Lula, Trump, Bolsonaro. Porém, um ator específico registrou o pico de menções do último ano e sequer foi citado diretamente na polêmica. Quem? Tarcísio. Aí mostra aqui, né? Pico. Antes tinha sido aqui, né? 2 de novembro. O interessante, a manifestação do governador via imprensa foi extremamente mal recebida por usuários, seja pela rejeição de detratores ou pelo silêncio de apoiadores, né? O pessoal que também não quis se movimentar muito. Independente de qualquer coisa, isso aqui eu acho meio absurdo, né? Jurista admite hipótese de impeachment de Tarcísio de Freitas. Pelo quê? Pelo aquele primeiro posicionamento dele? Foi mais direitista, né? Foi direitista demais, aí agora vai ser impeachment. E é disso que relembra, né? Nordeste leva a Tonho em oposição a Bolsonaro, recorre à China e cria comitê científico. Desconfiados de Bolsonaro, governadores recorrem à China por ajuda quando fica em casa. Governadores reagem à fala de Bolsonaro e prometem fazer apelo à China. Vê só, né? Quando é de esquerda, pode fazer tudo. Tinha umas coisas para falar sobre judiciário, até sobre Eduardo. Eu comento depois, até o TCU, R$5.800 no Eduardo. Mas o governador ele falou sobre levar alguns dados para o Trump para entender a importância de como pode impactar o próprio Estados Unidos. Eu não sei de coração se isso pode funcionar. Independentemente da questão de Bolsonaro, liberdade de expressão, o que quer que seja, porque eu acho que a cabeça do Trump, ela não funciona muito nessa lógica liberal do dinheiro, olha, estou perdendo dinheiro. O Stephen Kandi escreveu um pequeno texto que eu acho que traz algumas ponderações para entender o Trump. Ele colocou a imagem, né? 4 trilhões de companhia em dinheiro, né? Que vale companhias voltando para os Estados Unidos. É o título do vídeo, né? Empresas avaliadas em 4 trilhões estão
retornando aos Estados Unidos. Trump diz durante a reunião de gabinete. Aqui que o Candice comenta. Trump não é de direita e isso deveria nos fazer pensar. Aí você já tá nervoso. Ele não é de direita. Calma, calma. Ele também não é de esquerda. Relaxe. Não fique preso aos rótulos, o que eu costumo falar. É impressionante como tantos jornalistas brasileiros falam de Trump com ares de autoridade, sem sequer entender quem ele é. Direita ou esquerda? Liberal ou estatista? Trump escapa de todas. E justamente por isso é tão eficaz e tão mal compreendido por nossos intelectuais. Achar que Trump é um ressurgimento da extrema-direita, como muitos jornais estão informando, mostra o desconhecimento brutal destes jornais. A verdade é que Trump não é de direita, tampouco de esquerda, já foi democrata, hoje é tolerado a contragosto pelos republicanos. O seu pensamento está mais alinhado a uma corrente praticamente ignorada no Brasil, o comunitarismo. Esquece o rótulo, esquece a palavra. Tenta entender o contexto, né? O que seria isso, esse tal de comunitarismo. Esquece esse jargão. Comunitarista, assim, o Trump é uma pessoa que acredita que comunidades fortes e autossuficientes, né? Uma comunidade autossuficiente ou uma comunidade soberana, devem ser priorizadas em relação ao mercado global ou ao Estado centralizador. Não é à toa que Trump, antes de político, foi um planejador urbano. Viveu de imaginar e construir condomínios, bairros e centros multifuncionais. Seu raciocínio sempre partiu do local, do bairro, do entorno, e não de abstrações do mercado mundial ou da utopia socialista. Sua crítica à globalização é, neste contexto, lógica. Por que a Apple deveria produzir na China para vender mais barato nos Estados Unidos, se isso significa desempregar os seus vizinhos, a população dos Estados Unidos? Para Trump, isso é burrice econômica e traição comunitária. Prefere pagar mais caro desde que o emprego e a prosperidade fique dentro da comunidade. Foi essa visão que levou às tarifas de 50% sobre produtos chineses, que vai na direção do que o Jamil Chai está falando, que outras pessoas estão falando, que também envolve essa relação geopolítica que não é o eixo do mal, etc. Cara, ele quer manter a hegemonia do dólar a todo custo. É difícil, às vezes, né? A galera que tem um pensamento liberal raso, que tá pensando no livre mercado, coisas utópicas, o cara não vai entender, velho. Uma política que, ironicamente, lembra a nossa velha política de substituição de importações, definida por décadas pela Escola de Economia da Unicamp. Mas enquanto aqui ela é celebrada como marco do desenvolvimentismo progressista, quando aplicada por Trump, ela é demonizada como populismo protecionista. Há algo de hipócrita nisso tudo. Já a esquerda latino-americana nunca fez esse cálculo. A esquerda, e aí que está a diferença, a esquerda nunca se preocupou em criar produtos populares acessíveis à classe C e D, tese defendida por Sestes, Gouveia, Rich e eu desde 94. Preferiram importações, subsídios, slogans. Trump também rejeita o modelo clássico de exportação de produtos que o próprio povo acaba não consumindo. O Trump segue a velha máxima de Henry Ford: todo trabalhador deve poder comprar o produto que fabrica, o que não é uma realidade no Brasil. Uma ideia revolucionária no Brasil, onde há décadas a esquerda ignora, que é a base do consumo popular. Um mercado interno forte. Aqui, políticas públicas sempre foram desenhadas para garantir salários mais altos, mesmo que isso tornasse nossos produtos inacessíveis a quem produziu. Enquanto isso, nossa indústria seguiu fazendo carros, eletrodomésticos e roupas voltados para a elite ou para exportação. Pouco se pensou em criar produtos duráveis, acessíveis para as classes C e D. E pior, chamaram de neoliberalismo que usou propôs nos anos 90. Não é bem assim também, né? Também chamaram outras coisas de neoliberalismo. Trump não é o Messias, mas também não é o vilão simplório que nossos comentaristas insistem em pintar. Talvez por isso incomode tanto. Ele nos obriga a repensar o que entendemos por Estado, por mercado, por comunidade. E pior, nos força a encarar o quanto abandonamos a ideia de um capitalismo voltado para o povo e não para as estatísticas de exportação. Vamos colocar o povo em destaque? Não os números. Não é o PIB, é o PIB per capita. Não é o IPCA, é a inflação da comida. Estamos prontos para discutir ideias sem os rótulos fáceis? Não tá. Não tá. Tem um jornalista que o irmão dele não é qualquer... Não é tipo lá o caso da CVM que... não, meu irmão lá não é um funcionário meia boca lá do BTG. Não. Tem um jornalista da direita, um jornalista muito respeitado, 25 livros publicados, gênio, nunca erra.
Adora falar que eu sou dugnista, caçabi, todos os istas. O irmão dele simplesmente é o CFO, CFO, que é, assim, dentro de um banco, acho que é o número 2 da XP. Ele não abre a boca para falar do mercado. E adora me criticar por causa disso, né? Eu queria muito que ele falasse do irmão dele. Fale de seu irmão, fale da XP, cidadão. Sabe? Você é dugnista. Se você pensa só, você é dugnista. Ainda que você não goste da Rússia, você é dugnista. Sabia? Vocês sabem quem é esse jornalista? Procura lá o irmão dele. Procurem quem é o irmão do CFO da XP. Procurem quem é o irmão. Veja se você encontra uma crítica que seja a XP, citando a XP, mesmo quando a XP estava lá jogando junto com Lula. Procure uma crítica. Uma. Pergunte ao ChatGPT e veja a resposta que o ChatGPT te dá. Talvez o ChatGPT saiba até que é um jornalista. Pergunte e faça, ChatGPT, é por isso que ele não critica? Vá no ChatGPT, porque eu não vou dividir a direita. Enfim, né? Ou vamos continuar presos na velha dicotomia direita versus esquerda, enquanto o mundo real opera em outras frequências. Comente, compartilhe, critique, mas pense, o Brasil precisa de mais reflexão honesta e menos torcida organizada. Caiu até aqui a chave de fenda pra eu dar uma alfinetada. Ai. E tá ali, né? Trump colocando pressão no presidente do Banco Central, que já tá considerando renunciar. Mas veja só, né? O reporte aqui é oficial, né? Jeremy Powell já não fala mais como economista, fala como quem tenta escapar do Twitter do Trump, né? E coloca ali, né? Ele tá considerando um renunciar. E aí? No Brasil você não pode nem questionar o Banco Central, né? Autônomo, independente. Enfim, né? Vamos ver pra onde que vai aí. Torço aí pra que a direita procure uma certa unidade. Torço aí que Deus toque o coração do Duda Lima. Ele pare de querer destruir o Eduardo. E que o Brasil tenha dias melhores, viu? Porque tá o Brasil, né? O Brasil, meu Deus do céu. Eu fico por aqui. Sigo meu trabalhinho, que dá um pouco mais. Passo no do canal, tem um botão de valeu, tem um Patreon na descrição e tem um Atlas Brasileiro, kimpai.com.br. Hoje aqui, ó, calmo, sereno, tranquilo, não me estressei, né? Às vezes um sorriso forçado, mas o importante é ficar de boa. Aquele grande beijo e abraço, gente. Vejo vocês amanhã. Tamo juntos. Valeu, meus amigos. Fui.